Opa galera, aqui quem fala é o Lene e esse é o canal Investidor da Feirinha. Hoje eu quero contar pra vocês como eu aprendi francês e como eu fiquei fluente em francês sozinho, sem fazer nenhum curso, sem fazer nenhuma... Tem um mosquito na minha tela. Bom, basicamente, no final de 2019 eu decidi que eu queria aprender francês. Poderia ter aprendido inglês como todo mundo, mas eu queria aprender um outro idioma que não fosse o inglês. Aí teria espanhol, mas espanhol também a galera geralmente sabe. E aí eu pensei no francês e eu decidi aprender francês. Ao invés de eu fazer como as pessoas normalmente fazem e ficar aprendendo gramática e regrinha de gramática, eu usei um outro método que consistia em aprender o idioma exatamente da mesma forma que a gente aprende o nosso idioma. Por exemplo, como que você aprendeu português? Hoje você fala português fluentemente. Mas se você parar pra pensar, quando você aprendeu português, ninguém te deu um livro de gramática, nem te fez aprender regrinhas de português. E também não tinha legenda. Então basicamente o meu método consistia em me jogar no idioma francês e começar a aprender na marra, como uma criança que nasce na França aprende. A partir daí eu comecei a assistir filmes, séries e jogar jogos com a dublagem em francês sem legenda. Eu também comecei a assistir desenhos animados em francês sem legenda, porque desenhos animados geralmente têm uma linguagem mais simples e fácil de entender. Geralmente os personagens estão narrando o que estão fazendo ou o que pretendem fazer, e isso torna um diálogo mais fácil de você aprender também. Muitas vezes eu fiz uma etapa bem interessante onde eu ouvia rádios francesas por um bom tempo, mesmo que eu não entendesse nada, porque eu sabia que isso estava fazendo com que eu me acostumasse com os sons. Então o meu ouvido e o meu cérebro estavam se acostumando com os padrões de sons da língua francesa. Isso fez com que os sons que antes eram estranhos agora começassem a ficar mais familiar. Com o tempo eu comecei a conseguir repetir sons que eu ouvia, mesmo sem saber o que eles significavam, porque a ideia é você conseguir repetir sons, mesmo que às vezes você não saiba o que eles significam. Para mim, aprender um idioma é como aprender a imitar sons de pássaros. Você ouve um pássaro e você começa a imitar o som que ele emite. Então não faz sentido você pegar uma folha de papel em branco e ficar tentando aprender palavras nela. Faz mais sentido você se jogar no mundo do idioma que você quer aprender. Se você quer aprender inglês, baixe desenhos animados em inglês e comece a assistir eles sem legenda. Por que sem legenda? Porque quando você chegar nos Estados Unidos, não vai ter legenda. Quando você passar no mercadinho dos Estados Unidos para comprar alguma coisa, a moça do caixa não vai ter legenda. Não vai aparecer legenda embaixo dela. Então você tem que aprender a se virar sem legendas. Vou te dar um exemplo. O meu irmão fala inglês há mais de 15 anos. Um tempo atrás, eu vi ele assistindo o History Channel. Quando ele foi assistir, ele estava assistindo com legenda. Eu perguntei, por que você está assistindo com legenda se você já fala inglês há mais de 15 anos? E ele me disse que é porque sem legenda ele não consegue entender às vezes ou acompanhar. Por outro lado, eu falo francês desde 2019, quase 6 anos, e eu já consigo consumir conteúdos em francês sem legenda, seja filmes, séries, jogos. Eu assisti, por exemplo, Round 6 inteiro em francês, sem legenda, sem nunca ter visto ele antes. Eu não sabia do que se tratava e mesmo assim eu consegui entender a história inteira. Então basicamente o método que eu uso consiste em me jogar no idioma como se eu tivesse nascido dentro dele e tivesse que aprender na marra. Quando você é criança, os seus pais começam a dizer papai, e você começa a repetir papai. Sua mãe fala diga mamãe, e você começa a repetir mamãe. E a partir daí você começa a assimilar as palavras e a repetir elas da forma que você ouve. Claro que quando você é criança você não pronuncia perfeitamente, mas com o tempo você vai acostumando a pronunciar certo e a copiar a pronúncia, porque você está ouvindo. E uma frase que eu sempre digo é: como que você vai falar um idioma que você não consegue nem ouvir? Por exemplo, você quer aprender inglês, mas toda vez que aparece uma conversa em inglês ao seu redor, você quer sair de perto ou não quer ouvir porque não tem legenda. Toda vez que alguém começa a falar em inglês do seu lado, não tem legenda, então você não quer ouvir. Eu, por exemplo, mesmo sem entender francês no início, eu ficava ouvindo diálogos em francês em filmes, em rádios, em séries, mesmo que eu não entendesse nada, porque o foco era acostumar o meu ouvido com os padrões de sons e aos poucos ir assimilando as palavras, assimilando as frases, também conseguindo repetir as frases. Hoje eu consigo falar o francês fluentemente e também consigo entender diálogos sem legenda. Provavelmente se eu tivesse focado em aprender regrinha de gramática ou assistir somente conteúdo com legendas, eu até hoje seria dependente da legenda e não conseguiria encarar um filme sem legendas. Um bom exercício que eu aconselho a vocês é: consumam conteúdos que vocês ainda não conhecem em outros idiomas. Geralmente as pessoas falam: ah, você pode ver filmes que você já conhece no idioma que você quer aprender.
Eu acho isso interessante porque você já sabe os diálogos, você já sabe o que acontece e por conta disso fica mais fácil você entender a história. Mas quando você pega um conteúdo que você nunca viu para assistir em outro idioma, a sua atenção dobra, porque você quer entender pelo menos um pouco do que tá acontecendo ali. Eu lembro que quando eu pegava filmes que eu já assisti para assistir em francês, eu ficava viajando um pouco na minha mente. Eu tava assistindo o filme, mas não tava assistindo ao mesmo tempo. Porque embora eu estivesse ali assistindo, eu não tava prestando total atenção, porque eu já sabia o que acontecia naquele filme. Então minha mente estava um pouco longe, um pouco distante às vezes, porque você já sabe o que acontece. Então você automaticamente coloca em segundo plano. Por outro lado, quando você assiste a um filme ou uma série que você nunca viu na vida, você quer entender e você quer saber o que tá acontecendo ali. Então você se esforça mais para entender aquela história, para entender aquele filme. E é um exercício que eu recomendo vocês fazerem. Então os exercícios que eu posso recomendar é: escutem rádio do idioma que vocês querem aprender, mesmo que vocês não entendam nada, fica ouvindo, porque isso vai acostumar o seu ouvido com esses padrões de sons. Comece a repetir palavras que você ouve do jeito que você escuta, não precisa saber como elas são escritas, porque isso vai fazer com que você melhore sua pronúncia e aprenda a imitar e repetir os sons, da mesma forma que você faz quando você é criança e repete o papai, mamãe. E você também pode tentar conversar aos poucos, com o tempo, com pessoas do idioma. E é melhor que você tente conversar com nativos do idioma. Fazer amizade com alguém que mora na França, através de algum aplicativo, por exemplo, e começar a conversar com essa pessoa em francês. Muitas vezes as pessoas de outros países vão tentar te ajudar, mas basicamente é isso. Essa foi a forma que eu aprendi francês. Eu aprendi mais ouvindo do que vendo gramática e regras de gramática. E eu recomendo vocês fazerem o mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, comenta aí, se inscreve, que eu tô agora focando em fazer vídeos IRL, vídeos de vlog. É isso. Até o próximo vídeo.